No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, essa é a tua palavra. Fala conosco, meu Deus, nesta hora, em nome de Jesus, que os nossos corações, Pai, estejam abertos para receber a tua palavra com alegria, que cada coração aqui seja uma terra fértil, meu Deus, para que a boa semente caia ali e produza, meu Deus, grandes frutos, em nome de Jesus, amém. Diga amém. Assente-se no seu lugar, glória a Deus. Daniel teve uma visão e a palavra de Deus veio sobre ele, e a palavra era verdadeira. Ele teve entendimento daquela visão, e quando ele teve aquela visão, ele jejuou e orou por 3 semanas. Fala comigo, 3 semanas. Às vezes as pessoas confundem o jejum de Daniel, e elas se lembram daquele primeiro momento em que Daniel esteve no cativeiro com os seus amigos. E naquele primeiro momento em que eles foram levados presos, naquele primeiro momento, eles foram chamados, convocados a comerem da comida que o rei servia, da comida que estava na mesa do rei. Só que aquele rei comia muita porcaria. E Daniel e seus amigos falaram para o carcereiro, olha, deixa a gente na nossa dieta que nós estamos acostumados. A gente não gostaria de comer das iguarias do rei. Mas o carcereiro contendeu com eles ali, discutiu, e eles então pediram para que o carcereiro fizesse um teste. Por 10 dias, eles comeriam daquilo que eles já estavam acostumados a comer, enquanto os outros comeriam da mesa do rei. E passado aquele período, Daniel e os seus amigos, eles se encontraram mais espertos, mais ligeiros, do que aqueles outros jovens que haviam sido levados ali. Eram todos jovens. Então Daniel e os seus amigos, eles se encontraram mais espertos, porque eles não estavam comendo das iguarias do rei. Então Daniel, desde jovem, ele aprendeu a se posicionar, a se colocar, a buscar os seus interesses naquilo que ele sabia que era correto, era verdadeiro. Então Daniel, ele sempre andou íntegro, desde a sua juventude. Mas aqui no texto em que nós lemos, quando Daniel teve essa visão, Daniel já tinha mais de 60 anos, já era homem experiente, já era alguém vivido, já tinha passado, irmãos, por lutas, já tinha vivido lá a cova dos leões, quando o rei havia jogado ele na cova dos leões. Daniel já havia passado por reis, já havia orientado homens poderosos, já havia sido conselheiro de homens poderosos. Mas aqui então uma visão é dada a Daniel, uma visão poderosa, mas aquilo afligiu o coração dele a tal ponto que ele foi orar e falar com Deus, e por 3 semanas ele orou e jejuou. Quanto tempo, irmãos? Fala comigo, 3 semanas. 21 dias de jejum e oração. 21 dias, conta fácil, 3 vezes 7, 21. 21 dias orando e jejuando. Mas a palavra diz que ele não comeu das coisas que ele gostava de comer, ele também não passou óleo sobre a sua cabeça, não se perfumou, mas ele precisava de respostas. Fala comigo, respostas. Quantos de nós precisamos de respostas, irmãos? Respostas para o dia de hoje, respostas que um dia a gente teve questionamentos e simplesmente a gente não obteve respostas e não foi mais atrás, a gente não buscou mais.
e a gente simplesmente deixou para lá porque não ouviu uma resposta, ou não ouviu uma resposta que fosse satisfatória. Já viu aquela pessoa que vai em 2, 3 médicos? Ela vai no médico, o médico dá um laudo para essa pessoa, dá ali no final da consulta fala, olha, você precisa fazer isso, isso e isso. A pessoa fala assim, não, eu vou em outro médico porque eu não gostei do que esse falou. Aí ela vai em outro, e o outro fala outra coisa, eu falei, também não gostei desse, vou em outro. Aí vai em outro até a pessoa ter o diagnóstico que ela quer ter. Isso não é buscar uma resposta, isso é buscar afago, é buscar aquilo que eu quero como resposta. E às vezes a resposta de Deus para nós, ela não é na direção que nós achamos que deveria ser. Às vezes a resposta de Deus para nós, ela é diferente daquilo que a gente espera. E normalmente é, irmãos, normalmente é diferente. Mas, quando nós perguntamos algo a alguém, nós queremos uma resposta, não é verdade? Eu fiz uma pergunta, eu esperava uma resposta, não é verdade? Vou fazer de novo. Quando a gente faz uma pergunta, a gente espera uma resposta, sim? Isso, é isso que a gente espera. Que quando a gente pergunta, a gente seja respondido. Quando a gente questiona, que a gente receba uma resposta. Mas às vezes, a resposta está na nossa frente, já foi dada a resposta para nós, e eu tenho certeza que nas 2 primeiras vezes que eu perguntei, você estava concordando. Mas você só não emitiu a resposta. Foi ou não foi, irmãos? Está vendo? Você concordou de novo. Foi. Você estava concordando, mas você não emitiu. Mas nós esperamos respostas de Deus. Nós oramos a Deus e queremos que Ele responda. Mas às vezes Deus não responde. E aí, como é que a gente faz? Se a palavra de Deus diz que Deus ouve todas as orações, se Ele ouve todas as orações, Ele responde todas as orações. Então por que eu não estou ouvindo a resposta? Que talvez a gente não esteja identificando a voz de Deus. Daniel, ele então ora a Deus, ele pede as respostas que ele precisa, e ele continua orando, pedindo a Deus as respostas que ele precisa. Daniel, lá no passado, ele havia sofrido e sido jogado na cova dos leões, porque ele orava 3 vezes ao dia. E por causa das orações de Daniel, ele sofreu um castigo, mas depois ele teve uma recompensa. Foi jogado na cova dos leões, mas os leões fecharam a boca à noite, não comeram ele. Mas de manhã ele estava lá vivo, saiu vivo, glorificando a Deus. E o nome do Senhor foi honrado naquele lugar. Agora Daniel aqui, mais experiente do que ele já estava antes, ele continua orando 3 vezes ao dia, continua buscando do Senhor as respostas que ele precisa, principalmente para essa visão que foi dada a ele. Então quando nós oramos, quando nós falamos mais com Deus, é porque nós queremos ouvir a voz dele. É ou não é, irmãos? Mas e como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Daniel, ele então entra em jejum, em consagração. Ele retira aquelas coisas que para ele eram manjares, que agradava a carne dele. Ele retira isso da vida dele, e ele passa a se consagrar, a orar a Deus, todos os dias. Então quando eu jejuo, eu me torno mais sensível à voz de Deus. Quando eu me consagro, os meus ouvidos ficam mais atentos à voz do Senhor. Os meus olhos ficam mais abertos para eu identificar aquilo que Deus quer me mostrar. Porque às vezes a resposta está na minha cara e eu não estou vendo a resposta. Porque simplesmente eu não estou sensível àquilo que Deus está me mostrando. Mas quando eu me torno sensível à voz de Deus, eu escuto, eu observo e eu compreendo rapidamente. E Daniel passa esses 21 dias buscando respostas, orando 3 vezes ao dia. Da onde Daniel tirou isso? Abra lá sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos capítulo 55, Salmos 55, aleluia, versículo 16 e 17, diz assim: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará.
À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Pela manhã, à tarde e ao meio-dia, 3 vezes ao dia. Então Daniel não estava inventando nada novo. Orar, falar com Deus, todos os dias. Pastor, que horas eu vou falar com Deus? A hora que você acorda, a hora que você vai se assentar para comer, a hora que você chega em casa, fala com Deus. Pastor, eu posso falar com Deus dirigindo o carro? Por favor, fale. Vai falar com quem? Sozinho? Fala com Deus. Fala de manhã com Deus, fala na hora do almoço, fala no fim da tarde, fala à noite. Fale com Deus, porque Ele ouve a voz. Ele nos ouve. Busque as respostas. E eu quero te declarar algo grandioso. Nesses 21 dias que virão pela frente, 21 dias, nós temos anunciado do dia 7 ao dia 27, 21 dias de jejum e oração. Nesses 21 dias, você vai receber respostas que talvez você já tenha até esquecido aquilo que você perguntou para Deus, mas Ele vai trazer as respostas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas você precisa estar lá buscando, precisa estar lá pedindo, falando com Deus, falando com Ele. Deus, Ele abre os nossos olhos, o céu se abrirá sobre a nossa vida. Nós precisamos clamar, nós precisamos buscar. Daniel, ainda no capítulo 10, versículo 4, acompanhe comigo. Diz assim: no dia 24 do primeiro mês, estando eu à margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Ufaz na cintura. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Daniel teve uma visão esplendorosa, uma visão magnífica. Imagina você ver esse tipo de coisa. Só que eu quero que você entenda o que Daniel viu. Daniel viu um anjo? Não. O que Daniel viu aqui foi o próprio Jesus glorificado. O Jesus na glória. Foi uma visão de futuro. Daniel é o profeta das últimas horas. Daniel é o profeta dos últimos tempos. O que ele viu aqui foi o próprio Jesus depois de ser glorificado. Pastor, como que o senhor pode fazer isso? Está lá em Apocalipse capítulo 4, quando João tem uma visão de Jesus glorificado, como é que ele vê Jesus? Exatamente dessa forma. João vê Jesus dessa forma, não é um Jesus pregado numa cruz, com uma cara de coitado, não, é Jesus glorificado, com o relâmpago saindo dos olhos, os olhos como chamas de fogo, como João descreveu. João viu dessa forma. Nós cantamos o louvor aqui, quando os 24 anciãos, eles se prostram, colocam as suas coroas, lançam as suas coroas diante do cordeiro, mas não é um cordeiro, um homem com aparência de homem, sofrido, surrado, não, é um Jesus glorificado, esse Jesus que Daniel viu. Irmãos, os olhos de Daniel se abriram. Deus revelou a glória dele para Daniel. Deus se revelou a Daniel naquele momento. Mas só que ninguém que vê esse tipo de coisa, ninguém que tenha um encontro real com Jesus, consegue ficar de pé. Às vezes, eu vejo pessoas se assustando com outras pessoas que estão ali tendo um encontro com Deus, se encontrando com Jesus num culto como esse, que estão glorificando, chorando, pulando, falando em línguas. E às vezes eu vejo pessoas olhando assim meio de lado, mas elas não estão entendendo, elas não estão sentindo, não estão vivendo o que aquela pessoa está vivendo naquele momento. Não estão compreendendo e não podem, porque é específico, é para algumas pessoas naquele momento. Naquele culto, pastor, então outro culto pode ser comigo? Claro que pode, deve.
busque com intensidade, ore, se consagre, peça ao Senhor as respostas, e você vai ver Ele se revelando a você. Seguindo aqui no versículo 7, olha o que Daniel falou: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiando nas palmas das mãos. João, quando viu Jesus lá na ilha de Pátimos, ele caiu com o rosto em terra. Os 24 anciãos, quando viram Jesus entrando, quando nós imaginamos os 24 anciãos, que a cena de Apocalipse 4 descreve, fala a respeito deles lançando as suas coroas aos pés de Jesus, e o que nós vemos é como se eles estivessem tirando as coroas de suas cabeças e colocando aos pés de Jesus. É isso que nós vemos? É ou não é, irmãos? Mas é mais profundo do que isso. É mais do que isso. Quando eles veem a glória de Jesus, eles se prostram aos pés, e eles falam: Senhor, nós não temos nada que não venha do Senhor. Tudo que nós temos, nós estamos aqui porque o Senhor é digno. Somente o Senhor é digno de desatar os selos. Somente o Senhor é digno de ser exaltado. Somente o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Lançar as coroas aos pés de Jesus é você declarar: Senhor, nada do que eu tenho é meu, tudo pertence ao Senhor, a minha vida é sua, Pai. Por isso eu me prostro, eu me lanço aos teus pés, porque tudo é teu. E é assim que tem que ser. Lançar as coroas é se prostrar aos pés dele, é render a ele toda a glória, todo louvor. Agora imagina, irmãos, a alegria de Daniel, imagina a alegria daqueles 24 anciãos, imagina a alegria de João ao ver Jesus. Irmãos, a nossa alegria será completa em Jesus. A nossa alegria será completa. É só Ele que pode nos tornar felizes por completo. É somente Ele. Somente Jesus. Daniel ainda, versículo 10, versículo 11, versículo 12. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus de pé tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e se a humilhar na presença de Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Desde o primeiro dia, fala assim comigo: desde o primeiro dia, o Senhor ouve as suas orações. O Senhor ouve as palavras que você fala. O Senhor te conhece, e Ele tem ouvido o seu clamor. Pastor, eu não consigo nem falar, eu não consigo nem expressar, mas as vozes que saem daí de dentro, Ele ouve todas elas. Ele compreende todas elas. Ele tem colhido cada uma das suas orações. Cada uma das palavras Deus tem recebido. O que você tem falado com Deus? O que você tem pedido para Deus? Deus tem te respondido. Mas aqui, quando Daniel estava prostrado no chão, ele sentiu uma mão tocando em seu ombro e falando para ele: fique de pé. Não é esse Jesus que estava tocando no ombro de Daniel. Aqui era o anjo tocando em Daniel e falando para ele: fique de pé que eu vou falar com você. Ele teve uma visão
de Jesus glorificado. Mas o anjo estava trazendo a resposta. O anjo do Senhor trazia a resposta para ele desde o primeiro dia. Fala comigo, desde o primeiro dia. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, nós destravamos coisas, nós destravamos vitórias que já estavam destinadas para nós, mas lá no mundo espiritual estava tudo travado, estava tudo impedido. Quando Daniel passou a orar e a jejuar, houve uma grande batalha nos céus, houve uma grande guerra nos céus, e o anjo do Senhor que foi enviado precisou ainda pedir ajuda para outro anjo, para ele poder conseguir chegar a Daniel e dar a resposta. Em 21 dias, irmãos, o sobrenatural estava acontecendo. Em 21 dias, o mundo espiritual estava se movendo. Desde o dia em que você fala algo para Deus, os céus se movem. Desde o dia em que você se propõe a falar com o Senhor, as coisas no mundo espiritual passam a se mover. E você verá, a partir de amanhã, meia-noite, já é meia-noite, já é amanhã, você vai receber os devocionais todos os dias, através da comunidade da igreja. Aquele QR Code que eles vão deixar no final do culto. Eu preciso te instruir, aponta o celular, coloca lá, entra na comunidade, porque ali você vai receber todos os conteúdos, todos os dias. Só que o primeiro, irmãos, vai ser depois da live de amanhã à noite. O primeiro conteúdo vai ser depois da live. Pastor, então, como é que eu faço? Já consagra, ora a Deus, vai falando com Ele, prepara o coração. Você já sabe o que você vai tirar? Porque, como tem sido instruído, no jejum da vitória nós vamos tirar um alimento sólido, nós vamos tirar um alimento líquido, e nós vamos mudar um hábito. Não é isso, irmãos? É ou não é? Que alimento sólido você vai tirar? Você já sabe? Que alimento líquido você vai tirar? Você já sabe? Que hábito você vai mudar? Você já está sabendo? Pastor, eu ainda não pensei. Pensa agora, não deixa para depois. Já, você precisa definir agora, porque meia-noite já está chegando. Aí você vai deixar para pensar amanhã. Amanhã já começou, irmãos. Amanhã já foi. Já começou o propósito. Já começou a caminhada. Então você precisa pensar agora. Definir agora. Estabelecer agora. Eu vou te pedir algo. O seu hábito que você vai mudar, guarda para você, talvez seja pessoal, talvez seja algo só seu, mas o alimento sólido e o alimento líquido, compartilha com essa pessoa que está do seu lado aí, fala para essa pessoa do seu lado, eu vou tirar tal alimento sólido, fala para ela, eu vou tirar tal alimento líquido, fala para essa pessoa aí, para essa pessoa te ajudar no seu propósito, compartilha com quem está do seu lado, aumenta o seu propósito. Pastor, eu preciso pensar agora, porque depois já foi, irmãos. Por que você pode deixar para depois o que você tem que fazer agora? Compartilhou com a sua família? Compartilhou aí com o seu irmão que está do seu lado? Quando nós compartilhamos, nós aumentamos o nosso propósito. Quando eu compartilho com alguém, eu estou falando para aquela pessoa, você sabe o que eu vou tirar, então me ajuda nessa. Porque não adianta nada, vamos dizer que eu vou tirar o café. Na verdade eu vou tirar todos os alimentos líquidos, menos água, irmãos, todos, menos água. Esse é o meu propósito. E aí não vai ter café, né? Quem gosta de café? Quase que alguém falou, eu aceito. Quase. Mas, imagina, eu vou tirar o café também, e aí a minha esposa faz um cafezinho de manhã e vem me trazer. E ela não sabe, ela vai ficar chateada, porque fez com carinho. Compreende isso, irmãos? Então quem está com você, tem que saber qual é o seu propósito. E alimento sólido, que alimento sólido que você vai tirar? Já falou aí? Já pensou? Já disse? Já declarou aí? Tem gente que vai tirar o feijão, tem gente que vai tirar o arroz, tem gente que vai tirar a abobrinha, nem come a abobrinha, diz que não vai comer nos 21 dias. Isso não vale, irmãos, tem que ser algo firme. Daniel, ele tirou aquilo que era prazeroso para ele. Nós vamos tirar aquilo que
nós costumamos consumir todos os dias, que é prazeroso para nós. Eu, por exemplo, vou tirar tudo que tem açúcar, tudo, sem exceção. Pastor, mas seu aniversário é no meio do jejum. Vai ter bolo? Vai ter bolo. Você vai comer, pastor? Não, eu vou guardar, congelar. Dia 28 eu como, congeladinho, bonitinho. Pensa num bolo que vai estar maravilhosamente gostoso. Dia 28, tudo certo. É o meu propósito. Eu sei as respostas que eu preciso. Fala para quem está do seu lado assim, fala assim: eu sei as respostas que eu quero de Deus. Faça o seu propósito com firmeza. Aleluia. Só que eu quero que você saiba algo. Deus, Ele já preparou um banquete para você. O banquete que Ele preparou para você não é pouca coisa. São respostas grandiosas. São direções dadas do céu para a sua vida. E você vai ver, nesses 21 dias, a sua vida sendo totalmente transformada. Você vai ver a sua vida nesses 21 dias, ela dando uma guinada, sendo levada ao alto. Quem crê nisso, diga amém.